visam estimular a competição sadia entre os povos dos 5 continentes. Estou falando dos Jogos Olímpicos, maior evento esportivo do mundo. E esse é o assunto de hoje do meu canal. Convido você a assistir o vídeo até o final, porque vou abordar a história das Olimpíadas. Bora lá conferir? As Olimpíadas constituem nos dias de hoje um dos eventos mais populares e prestigiados em todo o mundo. Acontecem de 4 em 4 anos e são divididas entre os Jogos Olímpicos de verão e os de inverno, que ocorrem com 2 anos de diferença entre si. Há ainda os Jogos Paralímpicos, também separados entre verão e inverno, destinados a atletas com deficiências. Considerado o maior evento esportivo do planeta, os Jogos Olímpicos foram criados com o objetivo de utilizar o esporte como instrumento para a promoção da paz, da união e do respeito. Entre os intuitos principais está a contribuição para um mundo melhor e a garantia de que a prática de esportes é direito de todos os seres humanos. Agora vamos à história dos Jogos Olímpicos. Mas antes, já deixe seu like no vídeo e compartilhe com os amigos. Também não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E também ative o sininho para receber notificações de conteúdos novos. De acordo com a mitologia grega, o herói Hércules criou as Olimpíadas por volta de 2500 a.C., na Grécia Antiga, para homenagear o pai dele, Zeus. No entanto, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são de 776 a.C., quando os atletas vencedores começaram a ter seus nomes registrados. Nessa época, os reis de Lia, de Esparta e de Pisa aliaram-se para que durante os Jogos houvesse trégua sagrada em toda a Grécia. A aliança foi realizada no Templo de Hera, localizado no Santuário de Olímpia. Essa é a origem do termo Olimpíadas. Hércules foi obrigado pela deusa Hera a realizar 12 trabalhos considerados impossíveis. O quinto desses trabalhos consistia em limpar os currais do rei Augeas, que continha milhares de animais e não era limpo há mais de 30 anos. Após conseguir realizar o feito, Hércules decidiu inaugurar um festival esportivo em Olímpia, em homenagem a seu pai, Zeus. Na época, o evento tinha o objetivo de cultuar os deuses do Olimpo, por meio da valorização das aptidões de cada atleta. Tamanha era a importância da competição no período olímpico, que os helenos abandonavam suas disputas e se dedicavam a atividades pacíficas. Durante as Olimpíadas, os cidadãos competiam entre si para ver quem melhor demonstrava seu respeito às divindades. E como vitória olímpica, consagrava o atleta e representava a glória para o seu local de origem. As cidades-estado buscavam incentivar a prática esportiva, instituindo leis e regulamentos. Até 728 a.C., um tipo de corrida, equivalente às atuais provas de atletismo de 200 metros rasos, era a única competição realizada. Ao longo do tempo, o evento, que inicialmente durava somente um dia, passou a durar 5 dias, graças às novas modalidades agregadas. Em 394 d.C., os Jogos Olímpicos foram banidos pelo imperador romano Teodósio, que se converteu ao cristianismo e proibiu a realização de festas pagãs. Entre os esportes praticados nas antigas Olimpíadas estavam as corridas, chamadas de dromos, e suas modalidades. Em algumas delas, o atleta devia correr por cerca de 190 metros vestido com armadura e as armas de uma hoplita, soldado da linha de frente dos combates. Em termos de corridas, haviam também as bigas e quadrigas. As bigas eram carros de combate tracionados por 2 cavalos, as quadrigas por 4 cavalos. Havia ainda o pentátlon, semelhante ao pentatlo atual, que reunia 5 esportes: salto, lançamento de disco, lançamento de dardo, corrida e luta. É interessante destacar que as modalidades de luta também eram bastante peculiares. Havia, por exemplo, a palé, que era algo próximo da atual luta greco-romana, sem socos e pontapés. Além da palé, o pygmy, comparado ao pugilato boxe contemporâneo,
mas mais agressivo. Destaca-se ainda o mais devastador de todos, o pancrácio, que consistia em uma espécie de vale-tudo, que incluía cotoveladas, joelhadas, torções, cabeçadas, entre outros. Já na era moderna, Atenas foi a cidade que sediou a primeira Olimpíada em abril de 1896, com delegações de 14 países. Ao todo, 241 atletas, todos homens porque as mulheres eram proibidas de disputar, competiram em 9 modalidades, sendo atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, halterofilismo, luta, natação e tênis. Na época, nenhum dos vencedores recebeu medalhas de ouro, como manda a tradição atual. Os campeões foram premiados com medalhas de prata e ramos de oliveira, enquanto os segundos colocados receberam medalhas de cobre e ramos de louro. As medalhas de ouro, prata e bronze para os 3 primeiros vencedores de cada prova passaram a existir a partir de 1904, quando as Olimpíadas ocorreram nos Estados Unidos. Desde essa época, os Jogos Olímpicos passaram a ser realizados de 4 em 4 anos, à exceção de 1914 e 1918, e 1939 e 1945, quando ocorreram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, respectivamente. O título de idealizador dos Jogos Olímpicos modernos é atribuído ao francês Pierre de Coubertin, que era apaixonado por esporte e o enxergava como um elemento central para a educação. Conhecido como Barão de Coubertin, ele era secretário-geral da União das Sociedades Esportivas e Atlética Francesa e tinha o objetivo de fazer com que o esporte unisse a juventude do mundo e atuasse como um agente de paz. Inspirado pelo legado histórico da Grécia e por escavações arqueológicas que aconteceram em Olímpia, entre 1875 e 1881, Coubertin fundou o Comitê Olímpico Internacional, o COI, em 23 de junho de 1894, com um plano de desenvolvimento que culminou na realização dos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna. Aros Olímpicos. Um dos mais famosos símbolos das Olimpíadas são os Aros Olímpicos, concebidos por Pierre de Coubertin em 1914. Representando a união dos 5 continentes, eles aparecem interligados sobre um fundo branco na bandeira olímpica. As cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho foram escolhidas por serem comuns às bandeiras dos países membros do Comitê Olímpico Internacional. Além de serem a principal representação gráfica da competição, os aros olímpicos são a marca do COI. Tocha olímpica. Outro ícone dos Jogos Olímpicos é a tocha olímpica, que sai da Grécia e é transportada por atletas e outros cidadãos até o local da cerimônia de abertura. A chama da tocha anuncia a celebração das Olimpíadas, representa paz e amizade e é utilizada para acender a pira olímpica, que só se apaga no final da cerimônia de encerramento. A primeira edição que contou com esse ritual foi a de 1936 em Berlim, na Alemanha. A cada ano, a tocha olímpica ganha novos desenhos e diferentes formas, uma vez que seu design fica a cargo do país sede. Também bastante conhecidos pelo público, os mascotes oficiais são considerados símbolos olímpicos. A ideia foi inaugurada nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972. De lá para cá, os mascotes viraram sinônimo de alegria e amizade, a carregarem elementos característicos do país ou da cidade sede. Mas Elô, o que faz um esporte ser considerado olímpico? De acordo com o Estatuto do COI, uma das principais regras para que um esporte seja considerado olímpico é a popularidade. Ele precisa ser amplamente praticado por homens em pelo menos 75 países e em 4 continentes, e por mulheres, no mínimo em 40 países e em 3 continentes. Além disso, a categoria deve acrescentar valor e apelo às Olimpíadas, além de refletir suas tradições modernas. Nos últimos anos, o Comitê Olímpico Internacional tem permitido a entrada de novos esportes, apenas com a exclusão de outros. Assim, há uma revisão periódica das competições que participam do evento. As modalidades que estrearam na edição de 2021 foram beisebol, softball, karatê, escalada, skate e surf. Elas se juntam às velhas conhecidas do público.
Quer saber mais sobre as novas modalidades que passaram a fazer parte dos Jogos Olímpicos de Tóquio? É simples e fácil. É só clicar neste card que está aparecendo na tela, que já vai direitinho para o vídeo que eu fiz sobre esse assunto, então não perca! Eu espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre a história das Olimpíadas. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!